Minha linda, um beijo, viu? Boa tarde pra você que tá em casa, que delícia, né? Primeiro dia de inverno, de dar um abraço pra te esquentar, amiga. Ai, meu Deus do céu. Quando eu acho que tá diminuindo esse frio, só tá começando, gente. Mas, amiga, já fiquei sabendo, que eu já fui me informar, né? Que vai ser tranquilo esse inverno, vai ter temperaturas mais altas. Ai, que bom. Né? Eu não sei se você aí que tá vendo a gente gosta, mas eu prefiro muito mais o verão, me sinto melhor. E eu acho que também eu fico menos doente, e você? Olha, eu vou te falar, eu sinto que meu nariz... Bom, já tem um problema sério com esse negócio de rinite, sinusite, né, amiga? Mas o inverno realmente piora. Mas o que piora também é a fome, gente. Mas que fome que dá o tempo todo. Até de noite dormindo eu tô com fome. Oh, meu Deus, a barriga fica roncando. Olha, hoje a gente vai falar sobre a imunidade. Como a gente pode melhorar, né, a nossa imunidade para poder realmente enfrentar de forma mais tranquila o inverno por causa das doenças respiratórias. E claro que eu falando nisso é uma revista que tem vários assuntos. Então tem outras reportagens para você também. O Falando Nisso Band está no ar. Tarifa social de energia. 31 milhões tem direito a desconto. E para quem já está no Cade Único, é muito importante manter os dados atualizados. O endereço cadastrado, por exemplo, tem que ser o mesmo da conta de luz. Senão, o desconto da tarifa social não entra. O risco dos balões. Crime que ameaça vidas e o meio ambiente. E as pessoas têm aquela intenção de assim, o balão vai cair só quando ele estiver apagado. Negativo. Pode muito bem cair ainda com fogo, ou pode cair pegando fogo em si, né? Sem roommate, 11 milhões de brasileiros moram sozinhos. De uma década para cá, segundo o IBGE, o número de habitações unipessoais, que tem apenas uma pessoa por moradia, aumentou 156%. Alguns fatores contribuíram para isso, como o aumento da expectativa de vida e do número de divórcios. E no estúdio vamos conversar sobre o inverno e a imunidade. Quarta-feira, dia 21 de junho, o Falando Nisso Band começou. Agora sim, a gente dá início ao nosso Falando Nisso e eu gosto tanto das mensagens que você programa. Né? Ah, que bom, fico feliz, amiga. Né? Eu geralmente escrevo no domingo. Então naquele já vem momento a inspiração. de paz, aí vem. Às vezes no momento até mais bravo, porque tem umas de puxão de orelha que a gente já viu. Mas aqui. a maioria é tudo pra mim, viu, gente? Eu não escrevo pensando em ninguém, você acredita? Escreve algumas pra mim também. Tá bom, vou começar. Mas é que eu gosto de escrever pra mim, que é tanta coisa pra resolver aqui que eu já aproveito e já tento passar pro pessoal. Vamos então à nossa mensagem dessa quarta-feira. Seguinte, entenda a limitação de quem está por perto. Muitas vezes a pessoa erra, não por maldade, mas por ignorância, por não entender de alguma coisa, né? Ou tá por dentro ali de uma situação. Verdade, amiga, porque nem todo mundo tem a capacidade de enxergar além do que se fala ou ver. A gente tem essa mania de interpretar os outros pelo que a gente é. E isso destrói relacionamentos e destrói a nossa vida também. Então é uma dica bacana pra você. Vamos falar de sorteio um super recheado da Polipet, que a gente vai ver a foto oficial, que tá no nosso Instagram, o @Falando Nisso Band, tá? Para você participar do sorteio, então, você tem que seguir a Polipet, marcar 2 amigos por comentário. E aí você vai ter o mês inteiro de junho para poder participar desse sorteio, porque a gente vai fazer o sorteio no dia 30 de junho, tá bom? Então, boa sorte. Nossa, amiga, pior que já é semana que vem. Ah, que Nossa louco. Senhora, olha, Não, a gente fala de um jeito como se fosse demorar, mas não. Nada. Então você que está em casa já participa desse sorteio do super kit da Polipet e também da Sicredi, incrível para você fazer um churrasco, um cooler, tudo, gente, é muito legal, né? Até essa avental também. Você vai curtir essa fotinho que tá no nosso Instagram, seguir a gente, @Falando Nisso Band, seguir também a Sicredi, @Sicredi Vanguarda. Na fotinho você vai marcar 2 amigos por comentários. Aí no dia 30, que já é semana que vem, você participa com a gente. Agora a gente vai dar uma olhadinha no resultado parcial da nossa enquete, que também está no Instagram, com 2 perguntas sobre o tema principal de hoje aqui no programa. Então vamos lá. Você sabe quais são os sinais de baixa imunidade, né? De imunidade baixa? Tá meio a meio, amigo. 50 a 50. A gente acha que sabe, né, amiga? A gente acha. Acho que tem algumas coisas que a gente nem imagina, mas a gente aprende hoje. Sabe como melhorar a sua imunidade? E aí o calo aperta mais um pouquinho, o pessoal dizendo aqui, 67% não. Então a gente já mostrou aqui matérias no Falando Nisso
sobre hospitais que ficam mais movimentados por causa das doenças de inverno, que começa hoje. A gente sofre mesmo, gripe, resfriado, rinite, sinusite. Agora, imagine as crianças, né? São mais sensíveis mesmo, principalmente por causa da imunidade. Como que nós podemos, então, melhorar a nossa saúde para evitar ficar doente nessa época, hein? Nosso entrevistado hoje é o alergista Alain Mesavilla. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Obrigada. Vamos pensar em sinais, então, que Sim, indicam, ótimo. de repente, essa baixa imunidade? Existe? Existe. Primeira coisa, a gente tem que entender que a imunidade, ela é responsável por um monte de coisas, não só pelo controle das infecções, né? Ela é responsável pelo controle dos tumores, pelo controle das reações que acontecem no nosso organismo de defesa e tudo isso, né? E quando nós estamos falando em imunidade baixa, nós temos que ter um conceito muito claro dentro da nossa cabeça que os defeitos da imunidade, que hoje a gente chama de erros inatos da imunidade, eles sempre se traduzem em infecções graves e de repetição. Então, por exemplo, aquele adulto que tem mais de 6 infecções de garganta, mais de 3 infecções de orelha, ou a sinusite de repetição, as pneumonias, que isso tudo tem que acontecer em um ano, ou quando o paciente já teve ali alguma meningite, a tuberculose, mostra pra gente que o sistema imunológico pode estar com alguma falha. Já na criança, a gente também tem um número aumentado ali das infecções, né? Aumenta o número de infecções, aumenta o número de infecções de orelha, garganta, pneumonias, mas a gente sempre vê que aquilo vai para um lado que não é muito legal. A evolução é sempre desfavorável, onde a gente vê que a criança sempre tem uma complicação ali. Lembrando que todos esses sintomas, eles têm que ser sintomas onde a gente vai descartar as alergias que podem piorar também o quadro respiratório. Agora, doutor, você disse algo importante com relação a essas crises ou doenças de repetição, né? Ocasiões de repetição. São quantas vezes para indicar que, de fato, a imunidade pode estar comprometida? Justamente, nós temos que ter uma frequência e ela tem que repetir. Mas tem um Tem número um mínimo? número específico, sim. Então, dentro de um ano, quando a gente está falando de um ano, quando a gente está falando ali no adulto, temos ali no mínimo 4 infecções de garganta. Todas essas infecções são infecções que são documentadas mesmo e são passados antibióticos. Não é aquela dorzinha de garganta. Então tem aquela sinusite, 3 ou 4 sinusites, 3 infecções de ouvido, 2 pneumonias, ou aquele adulto que tem o sapinho de repetição e tudo isso, que não é uma coisa muito normal. Ou que teve alguma doença grave durante a vida que já desperta a gente em como que vai estar a imunidade desse paciente. Interessante, né? O Elisiel, do Jardim Primavera, aqui de São José dos Campos, ele diz que gosta do inverno para poder malhar. Gente, olha que louco. Ele diz que treina bastante na academia. Amiga, eu já quero fugir, mas eu vou, né? Porque quando vem o verão, a gente coloca uma roupa mais leve, o físico fica bem diferenciado. Ele investe agora eu já entendeu? entendi o Tá que ele quis certinho. dizer. Parabéns, viu? Ele, rala agora para estar bem depois. Parabéns, amigo. Boa. Exemplo pra gente. Aqui também a Angélica tá fazendo chinelufas. Chinelufas, olha só. ela é que quase faz. que tipo pantufas. Que aí no inverno você põe isso em casa. Olha que delícia, tá lindo esse Gostoso, bem trabalho, amiga. fofinho. Parabéns. A querida aqui tá comentando. Boa tarde, obrigado, meu amor. Minha filha tem sinusite, já operou e não melhora. Com o frio ela fica com o nariz escorrendo muito. O que fazer para melhorar a imunidade? Então, no caso dela, pelo que a gente entende, é uma doença crônica. Existe sinusite crônica? Existe sinusite crônica. Vamos diferenciar a sinusite de rinite? Vamos. Ótimo. Bom, primeiro, a rinite ela é uma inflamação da pele que recobre meu nariz por dentro. Então, ela é uma inflamação crônica, de longo tempo, né? Então, quando a gente olha lá na pele, lá olhando pelo nariz, a gente vê que essa pele está pálida e a rinite, a principal causa são as causas alérgicas como ácaros, pelos, mofo e tudo isso. E pode ter as crises, que é de espirro, congestão nasal, coça tudo, isso. Já a sinusite, nós temos os buracos no nosso crânio, que são os seios paranasais, seios da face. E eu tenho uma pele, que é a mucosa, que também recobre esses seios. Então, a mesma pele que recobre meu nariz, ela sobe e recobre o buraco que a gente tem no rosto. Quando inflama esse buraco que eu tenho aqui,
quando sobem bactérias e não drena direito, eu tenho a sinusite. Então, a rinite é um processo normalmente alérgico, mas podemos ter as rinites não alérgicas que acontecem da mucosa do nariz, e a sinusite, que é a inflamação dos buracos que a gente tem no rosto, que aí vai dar dor, pode dar febre, que é uma infecção. A pergunta foi uma pergunta extremamente interessante e importante, tá? Por quê? Porque a gente lembra que eu falei que as doenças da imunidade, nós temos que descartar as doenças alérgicas? Por quê? Uma doença alérgica de uma rinite não controlada, por exemplo, a criança pode respirar mais de boca aberta, não pode drenar direito as secreções que drenam no nariz, tanto que vem ali dos seios da face como da orelha. E a piora da rinite pode levar a uma complicação de uma sinusite. Por isso que a doença alérgica tem que estar muito bem controlada. Então, já pegando o gancho desta pergunta, a gente já vai trazer para essa mãe uma orientação da investigação, primeiro, da imunidade, para ver se está tudo certinho com a imunidade dessa criança e ver se não tem rinite. Normalmente, esses quadros a gente trata a rinite e a criança melhora da rinite e da sinusite. Como você já falou, doutor, sobre a questão da imunidade, quais são os exames importantes que a gente deve fazer para saber como que está a imunidade e quais itens são avaliados nesse exame? Uma excelente pergunta. Bom, tirando aquela parte que nós já falamos do quadro alérgico, então a gente sabe que tem que descartar ali o quadro alérgico, nós fazemos a investigação da imunidade. A investigação da imunidade, ela é feita por sangue, a gente vê os parâmetros por sangue. Então eu sempre falo que a imunidade é como se fosse um polvinho. Ela tem vários braços e nós tentamos dosar no nosso nível fora de pesquisa esses braços. Então a gente vai dosar a parte humoral, que é a parte dos anticorpos, que a gente chama de imunoglobulinas. Imunoglobulina A, imunoglobulina G, A, M e a imunoglobulina E. A gente dosa também a parte do sistema complemento. Então, esses anticorpos, eles vão atuar no reconhecimento daquela bactéria ou daquele vírus, que são a parte dos IgMs, por exemplo, que vai dar a receita para o IgG orquestrar todo o sistema imunológico. Um outro sistema que a gente consegue dosar por sangue é o sistema complemento. Ele vai juntando os seus pedacinhos para ficar bem didático e ele monta uma bolinha e ele fura aquela bactéria. Então é um mecanismo de furar a bactéria. Nós temos também a parte das respostas vacinais, onde a gente quer ver se o organismo conseguiu fazer resposta para aquela partícula do que nós injetamos. E nós temos também a parte de linfócitos. Então, na parte mais básica, a gente consegue dosar através do sangue e ter uma noção de como está o sistema imunológico, sempre guiados pela clínica do paciente. Excelente, doutor. Olha, então é tão lindo a gente pensar no nosso sistema imunológico, né? Incrível. Como a gente é perfeito, como o nosso corpo é lindo mesmo, né? Então, no próximo bloco, a gente pode pensar em vitaminas, o que você pode comer também para te ajudar. Segura aí que a gente já volta com essa informação. Mas agora a gente vai conversar com você sobre a tarifa social de energia, que garante desconto de até 65% na conta de luz. Isso aí, 31 milhões de famílias têm direito, mas só a metade usa esse benefício. Família unida para baixar a conta de luz. Eles aproveitaram a presença no bairro de uma equipe itinerante para atualizar o CAD Único, Cadastro do Governo para Programas Sociais. Tem que correr atrás. Qualquer benefício, tem que ir atrás. A inscrição no CAD Único é necessária para ter acesso à tarifa social de energia disponível em todo o país. O desconto é por faixa de consumo, vai de 10% até 65% para quem consome menos. E só vale até 220 kWh por mês. O que passa disso entra na tarifa normal. Cristina se inscreveu hoje na expectativa de economizar. E eu não vou mentir, às vezes eu deixo de pagar a conta, atraso, para comprar minha medicação, que no caso seria mais importante. Segundo a ANEEL, 31 milhões de famílias cumprem os requisitos, mas apenas 16 milhões usam o benefício, muitos por problemas de cadastro. Para ter direito à tarifa, a família inscrita no CAD Único precisa ter renda de até meio salário mínimo por pessoa, ou renda total de até 3 salários, desde que algum morador use aparelho médico ligado na luz. Quem recebe o benefício de prestação continuada também paga menos. O desconto é dado automaticamente pela distribuidora de energia.
E para quem já está no CadÚnico, é muito importante manter os dados atualizados. O endereço cadastrado, por exemplo, tem que ser o mesmo da conta de luz. Senão, o desconto da tarifa social não entra. Isso favorece para que as pessoas fiquem formalizadas ali junto à companhia, né? Seja um cliente de fato e consiga pagar sua conta. E fica aí o caminho para você, né, que tem direito ao benefício, poder correr atrás, né? Porque realmente o número ainda é baixo de pessoas que aderiram, mas que podem aderir. Esse é um direito que a Se é pessoa um direito, tem, né, tem que amiga? fazer. Tá tudo tão caro, aproveita, por favor. Daqui a pouquinho a gente volta com outras notícias e a gente vai falar sobre os balões. Soltar balão é perigoso e disso a gente já sabe, né? Mas a estrutura de um balão que vai por dentro, por que ele é tão perigoso assim, a gente já mostra para você. E continuamos também o assunto sobre imunidade. Não sai daí, manda a sua perguntinha pra gente. Estamos de volta e toda quarta-feira a gente recebe aqui no estúdio a Fundação Vale Paraibana de Ensino, trazendo e abordando temas de conteúdos muito relevantes. É isso mesmo. Hoje a gente recebe o professor doutor Irapuan Rodrigues para falar sobre, na verdade, algo diferente, né? Que é o quê? O espiando. Gente, é o quinto. Lua na luneta. Isso, espiando a lua na luneta. É, gente, é um grande evento. Primeiro, doutor, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Lucas, Águida. Boa tarde. Pessoal. Conta pra gente o que seria esse evento. Já é a Espiando quinta Lua edição, na já? É a quinta edição desse evento, né? Ou seja, uma vez por ano a gente faz esse evento aí, interrompeu na pandemia, mas enfim. E é um evento, a ideia é que seja sempre um evento grande, a gente sempre espera tempo bom, né? Porque é um evento de astronomia, a gente abre o observatório e o estacionamento do observatório para telescópios, vai ter palestras, vai ter todo um evento aí. Agora vocês escolhem exatamente esse mês, né? Mês de julho, porque realmente o céu acaba contribuindo? Isso, a ideia é que a gente escolhe esse mês porque é mais, a probabilidade de chuva ou de tempo ruim é maior, né? Então, no ano passado a gente fez o evento em setembro, tempo ruim. Não dá mesmo. Mesmo assim foi um monte de gente, tá? Setembro chove, né? A gente bastante sempre brincava gente. quando era criança, né, Não, gente? Setembro já aí não dá. Professor, muito agora certo. explica pra gente um pouquinho. Quem não tem um telescópio pode ir também, porque eu não tenho, mas eu tenho vontade de ir ao evento. Posso ir? Claro, pode ir sim. Então a ideia é assim, quem tem telescópio e queira levar no dia lá, pode levar. A gente só pede que se for telescópio grande, que precisa levar com o carro, chegue antes do horário do evento, que é às 19 horas. Então a gente está pedindo que o pessoal chegue até às 18, assim, para montar as coisas e tal. Porque no local do evento, lá no observatório, o estacionamento ele fica bloqueado, então não entra carro. Tá? Então se qualquer coisa que tenha que entrar com carro, é bom que entre mais cedo. Tá? A gente abre algumas exceções, tipo, pessoas que têm problema de mobilidade e tal, e tudo bem. Aí o pessoal da segurança lá vai informar direitinho como é que faz, mas... Então a entrada é a partir das 6 horas. O evento começa às 19 horas. Às 19, Quem quiser mas pra levar chegar telescópio antes... e precisa levar com o carro e tal, chega um pouco antes, chega umas 18. Agora, tá? será que esse ano vocês vão avistar algo diferente no céu, de repente algo passando, uma luz verde que circulou aí esses dias, né, amigo? A gente deu ontem a informação, né? Realmente era lixo... A maior probabilidade, lixo espacial. Lixo espacial? A maior probabilidade é essa. Então, tem gente ainda que está estudando esse evento e tal, olhando as imagens, um monte de gente filmou e tal, né? Outras pessoas viram e relataram e tal. Então, já se sabe bem a direção que o negócio passou e pela velocidade dele, ele era um objeto que passou super lento. A característica é de lixo espacial. Tá? E hoje à tarde ainda a gente vai ter uma reunião sobre isso para bater o martelo. Assim. Que legal, viu, professor? Então, olha, fica o convite para vocês. Vamos só reforçar. Pode até fazer o convite aqui na câmera 2. Dia, horário, então, para o pessoal entender. Não precisa fazer inscrição antes, é só chegar e participar, né? Então, é um evento gratuito, se chama Espiando a Lua na Luneta, está nas nossas redes sociais lá do Observatório Univap, né? Vai ter palestras, vai ter um planetário inflável. A gente vai montar lá uma praça de alimentação, food trucks e tal.
né? Um monte de telescópios para quem quiser ver, não precisa levar telescópio, né? Então é só chegar, é gratuito e tudo. E é isso, nesse sábado das 19 às 23 horas. Gente, um programa para a família Nossa, inteira, que isso que é delícia. legal, né, amiga? E diferente. Muito, sem custo Imagina também. para as crianças. Muito legal. Que divertido. Obrigada, viu, professor, pela vinda aqui e pelo convite. Eu que agradeço. E parabéns pelo evento, muito legal. Bom, agora a gente vai falar sobre uma questão muito séria, né? Soltar balão é um crime que coloca a vida em risco e com certeza ameaça também a natureza. Então agora a gente vai ver com o Juliano Dipp, ele vai até mostrar pra gente a estrutura dos balões e por que eles são tão perigosos. Um crime que pode até matar. A soltura de balões volta a crescer com a chegada das festas juninas. Este ano, a Polícia Ambiental apreendeu 145 balões só na região metropolitana de São Paulo. Mais da metade só no mês de junho. Para a Polícia Ambiental, cada balão é como se fosse uma bomba prestes a explodir. Isso aqui é a parte interna do balão. Aqui a gente pode ver, isso que a gente vê aqui é carvão que vai queimando para o balão voar. E, exatamente. Essa estrutura metálica aqui, ela vai sustentar essa tocha, que eles chamam, né? Que é esse local onde tem fogo, que vai fazer com que o ar quente o ar aqueça, né? Para o balão poder subir. E as pessoas têm aquela intenção de assim, o balão vai cair só quando ele estiver apagado. Negativo. Pode muito bem cair ainda com fogo, ou pode cair pegando fogo em si, né? Há quase 2 anos, em agosto de 2021, a queda de um balão provocou um enorme incêndio que atingiu 80% do Parque do Juqueri, em Franco da Rocha, na região metropolitana. Os bombeiros levaram mais de 3 dias para apagar o fogo. As chamadas buchas, que ficam em chamas mantendo os balões no ar, podem ser gigantes, como esta, de 195 quilos. Um perigo também para a aviação. O CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, tem vários registros de pedaços de balões presos em aeronaves. As aeronaves e os radares, eles não têm a capacidade de detectar o balão. Então isso pode causar danos muito sérios e acidentes muito graves. Não dá para entender, né, amigo? Qual a graça em fazer isso? Tem gente que é promessa, você acredita? Tem gente que ainda envolve a religião. Olha que absurdo. Deus, tem tanta coisa mais interessante para fazer do que isso, né, gente? Ó, só esse mês foram pelo menos 2 registros de balões na nossa região. O primeiro caso foi em Caraguatatuba, recentemente, né, na Praia Martim de Sá. Ele caiu na água e foi retirado por pessoas que estavam em embarcações próximas. Um homem foi detido e multado em R$10 mil por tentar pegar o balão. O material foi apreendido pela Polícia Ambiental. O homem pagou uma fiança de R$ 1.300 e vai responder em liberdade. Tem um outro caso que a gente vê as fotos também, que foi registrado aqui em São José dos Campos, no bairro Jaguari. No local, a Polícia Militar Ambiental encontrou um homem que estava com um balão e uma bandeira. Ele foi multado em R$10 mil também. Transportar, fabricar, vender ou soltar balões é crime e a pena prevista é de 1 ano a 3 anos de prisão. E eu acho que tinha que prender mesmo para ver se para, porque todo ano é a mesma notícia que a gente tem que dar aqui no programa. Bom, mudando um pouquinho aqui, voltando para o nosso assunto de hoje, eu acho legal a gente pensar, né, sobre a imunidade, né, amiga? Isso, a imunidade e o que as pessoas também têm de dúvidas com relação a isso. A Maíra Costa foi para as ruas da nossa região para conversar com as pessoas. Oi pessoal, eis que o inverno chegou, né? Quem nunca escutou da mãe ou da avó, coloca o casaco para não pegar friagem e ficar resfriado. Eu tô aqui com o Rafael. Rafael, você acredita que pegar friagem de fato deixa a gente doente? Eu acredito sim que deixa realmente doente. E quando tem a variação do tempo, né? Isso aí já dá aquela mudada em nós, porque nós fica mesmo, até a respiração muda, mas igual a mãe e a avó ensinam, né? Comer muita cebola, alho, assim, dá uma ajudada assim, até para prevenir, né? Melhora a imunidade, então? Melhora muito sim, viu? A imunidade. Receitinha caseira. E aí, doutor, dá certo mesmo? Com vocês aí do estúdio. Vamos pensar, né? E também colocar outros alimentos que são interessantes. Com certeza. Ali foi falado 2 coisas que eu acho bem interessante a gente frisar. Primeira coisa, o frio, ou vento, ou pôr o pé no chão. Isso faz com que caia a imunidade? A resposta é não. Não? Isso é um mito, tá bom? A gente sabe que nessas alterações, a gente não tem nenhuma alteração imunológica que vai levar a isso.
O que normalmente acontece é em pacientes que têm alguma rinite ou algum quadro alérgico, respiratório descontrolado, as variações climáticas podem levar a uma piora de uma rinite que pode complicar para um resfriado ou pode ser até confundido com um quadro infeccioso. Entendi. A pessoa está com alergia e, na verdade, acha que está com a rinite sinusite. Mas o pessoal está com alergia e acha que está com resfriado. Mas, na verdade, na grande maior parte, é em relação a essa alteração vascular do nariz e da via aérea. E os alimentos? O que ele falou da cebola? Boa. Os alimentos é o seguinte, nós sabemos sim que nós temos alimentos que alteram e ajudam bastante ali na nossa imunidade. Vamos falar primeiro para os que não ajudam, né? Então, o consumo de produtos muito industrializados, o consumo de bebidas alcoólicas, refrigerantes, alimentos com menos fibra faz com que agridam as células do nosso intestino. E a gente sabe que a nossa imunidade começa no intestino. Um anticorpo, que é o IgA, imunoglobulina A, ela é fabricada inicialmente no intestino. Então, inicialmente, uma alimentação não regulada, a gente sabe que ela pode levar a uma diminuição da imunidade. Então, os alimentos que seriam alimentos importantes, né, seriam alimentos rico em fibras, os alimentos mais naturais, os alimentos que contenham vitaminas, então a laranja, a acerola, os alimentos verdes, a gente sabe que tem muitas vitaminas e fibras que vai ajudar o funcionamento também do intestino, onde começa ali a imunidade. Perfeito. A gente vai deixar agora uma perguntinha que está chegando bastante coisa de um telespectador. Vamos colocar na tela? E aí depois, no próximo bloco, o doutor pode responder. Estou tendo muitos machucadinhos fora da boca. Isso é imunidade baixa? O que devo fazer? Será? Então, daqui a pouco a gente responde. Eu sei que quem a tem gente herpes, não, né? O doutor Alan. Eu sei que quem tem herpes, quando está com a imunidade baixa, parece que ela aflora, ela explode, né? O doutor já responde pra gente isso também. Mas agora a Lana Moraes, que hoje vem com casos sérios. Diz que hoje é mais sério tudo que ela vai falar. Não vai ser nem um tom de fofoca, vai ser um tom de jornalismo, então, né? Você lembra que o Gugu faleceu em 2019? Foi. Gugu Liberato, né? E tava toda aquela briga por causa de herança. Bom, então, o Superior Tribunal de Justiça validou o testamento que ele deixou lá em 2011. O documento não reconhece a Rose Miriam de Mateu, que tentava comprovar a união estável com o apresentador entre os herdeiros listados. A decisão foi tomada após a defesa das filhas, a Marina e a Sofia Liberato, que é a mesma da Rose, em outros processos, né? Então, eles entraram com recurso especial no STJ, né? Pedindo a revisão do testamento e da distribuição da herança. Essa ação argumentava que a divisão do espólio ela era feita de maneira errada. Então, o Supremo Tribunal de Justiça respeitou a vontade do Gugu em deixar 75% do seu patrimônio para os 3 filhos e 5% para cada um dos seus 5 sobrinhos. Então, a defesa de Marina e Sofia disse que não vai discutir a validade do testamento, mas sim resguardar a parte do patrimônio dos filhos do Gugu no pedido do STJ. Bom, a Rose Miriam não é parte citada nessa ação analisada. O processo de reconhecimento da união estável movido pela Rose segue normalmente nas próximas audiências que acontecem hoje e também amanhã. Bom, o testamento pode não ser alterado mesmo se a Rose Miriam conseguir comprovar a união estável. Então, os valores, né, o valor de bens acumulados pode chegar a R$1 bilhão. Então, tem residências, estúdio de TV, participação em postos de gasolina e também aplicações bancárias que estão entre os itens que estão listados por Gugu no seu testamento. Então, o documento assegura também a mãe dele, né, a Maria do Céu, de 92 anos, que ela tem uma pensão vitalícia de R$163 mil. Então, esse R$1 bilhão ficou dividido como? 250 milhões, tanto dinheiro, 250 milhões para cada filho e 50 milhões para cada sobrinho. Cada um vai ficar com 10 milhões. Esse 1% a Miriam estava tentando paralisar porque ela teria metade disso, né? E a outra metade seria dividida da forma que o Gugu queria. É complicado, porque a gente sabe que foi um casamento. Agora já veio à tona que foi um casamento muito assim de aparências, para ele conseguir ter os filhos, porque o Gugu era um homem gay, né? E não podia assumir na época, ele queria ter filhos, né? Então, na verdade, eu só acho que ele podia ter deixado alguma coisinha em respeito a ela ser mãe dos filhos. Sim. E se ela escolheu, né, que ela fosse a mãe dos filhos... Ela recebe uma pensão de $10 mil só.
Ela recebe? Ela recebe. Dá uns 50 mil reais. Porque era só para pagar as bastante, despesas né, lá na casa deles. 50 mil reais é bastante, né? Mas vai saber o custo de vida dela. A gente não... Né? Mas é Mas bastante. comparado com a quantidade de dinheiro que o Gugu tinha deixado... Realmente não é nada. É que o olho cresce muito mesmo, pouco. né, gente? Enfim, né? Enfim, não sei. Prefiro não comentar. O que você pensa aí em casa? Manda pra gente aqui. Bom, tem mais um tema. Qual Você lembra que a gente comentou da Meghan Markle? Sim. Bom, tempos difíceis para ela, né? Recentemente, né, a Duquesa de Sussex viu seu podcast, a gente já falou disso, o Archetypes, ser cancelado pelo Spotify depois de ter produzido apenas uma temporada com 12 episódios, né? Como se não bastasse, a esposa do príncipe Harry está sendo acusada de falsificar as falas nas entrevistas publicadas pelo projeto. Como Pensa assim? só. Nossa, como? E depois dessa polêmica, inclusive, eles podem perder o contrato com a Netflix. Bom, nesse caso do podcast, vou explicar para vocês. Ele pode não ter sido feito pela Meghan nas conversas dos convidados ilustres, né? Segundo fontes ouvidas pelo Pod News, um canal de notícias sobre podcasts, a Duquesa forjava as entrevistas. Como assim? Como? Explica. Forjava? A sua voz era incluída na edição final, depois que o papo com as personalidades eram feitos com os funcionários dela. Entendi. Alguém entrevistava e depois colocava. Membro da equipe entrevistava e depois da eles editavam. Exatamente. E aí depois ela de um outro lugar fazia perguntas e aí colocava. É uma edição, né? Eles editavam. Bom, mas se a pergunta era correta e de acordo com a resposta... Mas o podcast não é assim que funciona que o podcast. formato O formato do podcast é uma conversa. É uma conversa, Não sim. é Não é uma edição. Tete a tete aqui, tete a né? tete. Não é um conversa. feat de uma música, que às vezes um artista grava de um jeito, outro grava no outro. Nossa, gente do céu. E perdeu o contrato com entendi. Netflix, hein? Imagina. Então, assim, o formato de podcast é um bate-papo. Eu converso com vocês, conversam comigo. Mas como ela é atriz, né? Do jeito que eles perguntam, ela interpretava e Eu colocava acho que a eles voz se dela. valorizaram demais, viu, gente? Acho que tanto ela, o Harry e a Meghan, acho que eles se colocaram num topo que eles não deveriam estar. Pois é. E aí ela Ou pode... colocaram, né, eles assim. Não, acho que Eu eles acho que eles colocaram mesmos. Eles mesmos. Ó, o Spotify não se pronunciou ainda sobre essas polêmicas, mas o Bill Simon, que é o chefe de inovação e monetização do podcast e do streaming, né, do Spotify, usou seu próprio podcast para chamar a Duquesa e o Duque de vigaristas. Nossa, pesado. O Harry e a Meghan Markle também, né? Também a produtora Archewell, que fez todo esse projeto do casal, também não se pronunciou sobre as polêmicas até o momento, mas já queimou mais uma coisa que queimou, né? Terão outras polêmicas em cima disso, hein? Com certeza. Tá virando uma novela. Caramba. Eu acho que eles gostam de ficar na mídia. Eu também acho. Sim. Porque quanto mais tá na mídia, mais eles ganham. Pode perder esse contrato, mas estão ganhando outro. Com certeza. Estão ali, né? Sendo falados. Quem não é visto não é lembrado, eles É, estão sendo bem lembrados. por aí, E a gente mano. fala mais do Harry do que do Príncipe William. É verdade. que é o ele príncipe, todo, né? né, tranquilo, Então comportado você traz com a mais vida notícia dele. pra gente dele, então, que a gente gosta de saber Pode também. deixar. Tá Até bom? amanhã. Daqui a pouquinho, então, a gente volta e a gente vai falar também sobre as notícias regionais aqui da nossa região. O que será destaque, hein? Douglas Cruz vai chegar daqui a pouquinho para contar pra gente. E o assunto aqui no estúdio continua sendo imunidade, não sai daí. O tema de hoje fala sobre a imunidade e as doenças de inverno. Você pode participar do Falando Nisso, mandando a sua dúvida para o nosso WhatsApp, que é o 99716-7989. E agora a gente vai novamente saber quais são as perguntas vindas das ruas com a Maíra Costa. Frio não é só o resfriado que vem, não. As doenças respiratórias também pioram, né, João Paulo? Você falou para mim que você tem o quê? Eu tenho sinusite. E agora no frio, ela fica bem pior. Daí a garganta seca, a boca seca. Daí a gente tem que fazer uma lavagem nasal, tem que molhar a boca todo dia à noite. E alivia bem. Alivia bem, porque é bem difícil para dormir também, né? Uhum. E o tempo seco também piora? Nossa, no tempo seco também. No tempo seco a gente tem que fazer mais lavagem nasal ainda, porque dá muita dor de cabeça, essa parte da cabeça aqui do nariz, aqui assim acumula muito, daí acaba até dando dor de cabeça, muita... E aí, pessoal, será que sinusite tem cura ou prevenção? Com vocês aí do estúdio. Boa pergunta, minha amiga. Quem responde pra gente, então, é o nosso entrevistado de hoje, que é o médico alergista, Dr. Alan Mesavila. Doutor, tem cura ou não tem? Bom, vamos lá. Voltando um pouquinho aos conceitos, né?
Pela historinha que o João mostra pra gente, ele fala que ele tem uma sinusite que piora nesta época. Então, provavelmente, ele já tem isso já de uma forma mais contínua. Se ele, trazendo um pouco, se for um caso de uma rinite, o meu nariz entope à noite, a minha boca abre, seca mais ali a minha boca. Nesta foto, nós estamos vendo ali o que seria a sinusite. Então, nós temos ali bem no meio da foto o nosso nariz e a pele que recobre o nosso nariz por dentro, onde ficam aquelas, como se fossem aquelas conchinhas. Que ela tem ligação exata com o buraco ali dos seios da face. Ali está mostrando um seio maxilar. E quando não tem uma drenagem direito, igual está mostrando ali na figura, aquela coisa amarela, não drenou direito ou as bactérias foram ali para dentro, isso vira uma sinusite. Temos sinusites agudas, que são quadros que vêm infecciosos e melhoram, e temos sinusites crônicas, onde pode ser uma obstrução do ósseo, que é o canalzinho que drena ali, ou pode ter outras coisas dentro dos seios da face. Trazendo para a pergunta, cura, pode ter cura? A gente fala que os quadros das sinusites, como foi o que foi levantado, a gente nas sinusites crônicas, alguns quadros precisam fazer cirurgias para a gente ter uma cura, para ligar certinho. E nos quadros da rinite, nós também podemos falar em cura em alguns pacientes, quando nós estamos falando em vacinas para alergia. Então, nós temos um bom caminho que a gente pode percorrer e melhorar a qualidade respiratória. Bacana. Doutor, a gente deixou uma perguntinha de uma telespectadora, vamos colocar de novo? Assim o doutor Alan pode responder. Estou tendo muitos machucadinhos fora da boca. Isso é imunidade baixa? Bom, vamos lá. É uma pergunta muito comum, né? Dos leves machucados. Eu falo em machucadinhos, igual ela falou, não que seja uma coisa que a gente está diminuindo o sintoma dela, pelo tamanho mesmo, né? Porque aquela lesão ali incomoda ao extremo ali o paciente. Como já foi falado, né, as herpes labial, pode vir por uma imunidade baixa. A gente sabe que se eu tenho uma agressão, ou por estresse, ou por algum resfriado, até as mulheres durante a TPM, eu tenho sim algumas alterações imunológicas que fazem esse vírus que está dormindo voltar. Provavelmente, pela historinha da paciente, pode sim ser um quadro de uma herpes, mas a gente não classifica isso como sendo um defeito da imunidade. Olha, gente, que excelente, né? Doutor, o João falou uma coisinha sobre a lavagem. Eu acho que seria bacana, não estava nem programado aqui para a gente falar, mas até chegou uma perguntinha sobre isso. Doutor Alan, se a lavagem ela é prejudicial para o ouvido e a adenoide ela prejudica quando a sinusite ataca. A lavagem a gente já comentou aqui no programa lavagem um pouco, nasal. Né, amiga? A lavagem nasal. Doutor, é bacana fazer? Ela ajuda também nesse processo da imunidade ou não? Eu tô rindo aqui porque isso é um tema muito polêmico. Inclusive dentro da cadeira da otorrino, isso é muito Eu não sabia, doutor, senão eu tinha perguntado. Por isso que eu tô rindo. Não, mas é ótimo, porque... Pode deixar os dois lados aí da questão, ponto. Vamos lá. Nós temos vários tipos de formas de colocar soro dentro do meu nariz, tá? Para fazer a limpeza do meu nariz. Então nós temos desde o conta-gotas, aquele velho conta-gotas que aperta e coloca. Nós temos os sprayzinhos, nós temos os jatos contínuos que parecem um desodorante que você aplica assim. E nós temos as lavagens de alto fluxo, que é aquela que entra de um lado e sai pelo outro. A gente vê vários vídeos na internet, né? De crianças também mas não fazendo. É igual, fazer em casa eu não consigo. Nossa, a Ayla, minha filhinha, não deixa. Então, nossa. Da onde que surgiu essa lavagem de alto fluxo? Essa lavagem de alto fluxo surgiu quando começou a fazer as cirurgias dos seios da face. Lembra que eu falei lá nos quadros da sinusite que eles podem abrir para drenar? Sim. Precisava de chegar um remédio que agisse no local. Então, desenvolveu-se uma técnica de irrigação nasal de alto fluxo, onde se mistura um corticoide e mais o soro. Quando faz o alto fluxo, ele passa por todos os seios e também tira. Então, não é só sai daqui e volta aqui. Não, ele pode entrar e sair e tudo isso. Então, pode sim, o intuito dessa lavagem de alto fluxo, que é o que o otorrino responsável pela alergia da USP sempre reforça, é que a utilidade é para isso. Bom, ponto de vista
Dele. A gente sabe sim que quando a criança está muito encatarrada, se a gente faz uma lavagem, sim, sai aquela secreção, melhora a respiração. Qual é a minha opinião? O importante é soro no nariz. Independente da forma. O jatinho? Independente eu também da sou forma. a favor, sabe? Porque a criança sofre muito. Tem criança que não gosta. Tem criança que não causa gosta. Trauma. Então, se a criança aceita o sprayzinho, faz o spray. Se a criança aceita o jato contínuo, faz o jato contínuo. Qual que eu gosto? O velho conta-gotas. É o que eu gosto. Por quê? Porque quando você puxa lá a gota, e se você aperta ele forte, ele vai fazer um jato com uma intensidade maior e não vai ser tão agressivo. Quando a lavagem de alto fluxo ela é feita de forma errada, sim, pode ir um pouco de secreção para a orelha média, porque tem uma ligação da orelha média na nossa garganta lá atrás, através da tuba auditiva. Então ela fica bem em cima ali, tá? Perto da adenoide, que já respondendo a pergunta, a adenoide, ela é a famosa carne esponjosa, ela é um tecido que tem uma função imunológica de proteção local. Sim. Então ele pode crescer ali atrás devido a algum estímulo, tá? Normalmente estímulos alérgicos. Então, dependendo do grau da intensidade, pode sim ir para a orelha. Mas o importante é soro no nariz. Então, se o seu filho se adapta e se adequa ao jato que vem de um lado e sai do outro, pode continuar, mas sempre é importante colocar soro nesse nariz para umidificar esse nariz. Depois a gente pode falar sobre as questões de suplementação, uso de vitaminas. Podemos. E se ele é importante, né? E quais vitaminas são importantes para a gente melhorar a nossa imunidade. A gente vai dar uma paradinha para colocar também um assunto que tem tudo a ver com o que a gente está falando. A previsão do tempo, hein? Como será que fica? Hoje já que é o primeiro dia de inverno, né, amigo? Em todo o Vale do Paraíba, a previsão é de sol entre poucas nuvens. O inverno começa hoje e as mínimas estão mais baixas. Em Monteiro Lobato, a máxima é de 22 graus. Já em Paraibuna e Santa Branca, as máximas devem chegar aos 23 graus. Lorena registra 25 de máxima, porém com a mínima de 9 graus. Descendo a serra para o litoral norte de São Paulo, a máxima em Caraguatatuba é de 24 graus e Ubatuba, 19 graus. Taubaté deve registrar 18 de máxima hoje, 19 amanhã, 19 também na sexta e 20 no sábado. Em São José dos Campos, a máxima prevista para amanhã é de 18 graus, 19 na sexta e 19 também no sábado. Uma primeira semana de inverno fria, né, gente? Vamos esperar para aumentar, então, essa temperatura, já que foi prometido isso. Conversar com Douglas Cruz agora, que traz um dos destaques do Jornal do Meio-Dia da Band Vale FM. Aliás, Douglas, um alerta, né? Porque a gente pensa que só em São Paulo isso pode acontecer. E em São José, no centro, está acontecendo bastante o roubo, né? Exatamente. Boa tarde, Lucas, Agda e a todos que acompanham o programa Falando Nisso. Um dos destaques aqui do jornalismo da rádio Band Vale FM é essa situação chata que está acontecendo aqui na região central de São José dos Campos, que são os roubos e furtos que estão aqui atormentando os comerciantes e moradores dessa importante região aqui da cidade. A gente consultou aí, depois de várias reclamações, os dados da Secretaria de Segurança Pública, que é quem cuida aí de todas as ocorrências registradas tanto pela Polícia Militar quanto pela Polícia Civil, e um fenômeno está acontecendo aqui na cidade, né? Os roubos, que é quando a pessoa te ameaça para adquirir um bem, estão caindo na região central da cidade. Foram aí cerca de 66 roubos registrados nos primeiros 4 meses desse ano, contra 122 no ano passado, uma redução de 41%. Já os furtos, que é quando alguém rouba algum bem sem que você esteja presente, estão apresentando uma alta de 21%, foram 467 esse ano, contra 384 ano passado. O que isso significa? Significa que muitas vezes quem está furtando esses bens são usuários de droga, que não têm arma em sua mão e preferem fazer isso durante a noite, quando os comércios estão fechados. É um alerta importante, a gente sabe que muitos comerciantes ainda mantêm suas lojas abertas em horários esporádicos, às vezes até o final da tarde ou até a noite, e a região central de São José dos Campos está registrando essa criminalidade crescente, principalmente em relação aos furtos. A Polícia Militar e a Polícia Civil orientam que em qualquer caso, seja de roubo, de furto, você deve registrar um boletim de ocorrência para que as autoridades
comecem a fazer mais operações nesse local, visando aí combater essa criminalidade que muitas vezes não é de conhecimento do poder público e vale sempre nunca confrontar o bandido, a gente não sabe o que eles estão portando ou realizando. Sobre a situação das estradas, que também é destaque aqui no jornalismo da rádio Band Vale FM, grande parte das rodovias nessa quarta-feira tem trânsito livre, tranquilo, com tempo bom, porém no litoral norte a travessia de Balsas está um pouco mais complicada, são 45 minutos agora para o embarque em ambos sentidos, devido aí à maré baixa que está dificultando um pouco essa travessia. Os motoristas lá de São Sebastião e Ilhabela precisam ter um pouco mais de paciência. Eu volto com vocês aí no estúdio. Legal, Douglas. Obrigada, viu, pelas suas informações. Até amanhã. Daqui a pouco a gente volta e vamos conferir que cresceu o número de brasileiros que moram sozinhos. Os motivos a gente conta para você já já, não sai daí. Olha só, cresceu o número de brasileiros que moram sozinhos. Na reportagem, a gente vai descobrir alguns motivos para isso ter acontecido. Melina tem 43 anos, é designer de moda, voltou a estudar e mora sozinha em uma kitnet alugada há quase 2 anos. A decisão de morar sozinha veio após se separar do marido. Hoje, estar num lugar menor é, primeiramente, questão financeira, que eu reduzi uma média aí de quase uns R$2.000 de gastos. Estou dentro de casa praticamente para tomar banho e para dormir. Então eu não preciso de mais espaço. De uma década para cá, segundo o IBGE, o número de habitações unipessoais, que tem apenas uma pessoa por moradia, aumentou 156%. Alguns fatores contribuíram para isso, como o aumento da expectativa de vida e do número de divórcios. O mercado imobiliário não estava preparado para entregar tipologia para esses tipos de situações que estão demandando pela sociedade. Então, hoje, o que você vai ver, inclusive já nos novos lançamentos, é unidades menores. Dona Helena tem 77 anos e 3 filhas que, depois que se casaram, passou a morar sozinha. Ah, é muito bom, você faz as coisas na hora que você quer, você gosta de uma coisa em ordem, né? Fica do jeito que você gosta. Às vezes vem uma filha que vou fazer uma faxina, muda meu sofá e da hora eu deixo, depois eu volto no mesmo lugar. Tá certo, viu? Bom, vou conversar com o doutor Alan aqui. Doutor, a Agda tinha comentado sobre as vitaminas, né? O que é bacana a gente realmente suplementar. Porque a gente vê tanta coisa no mercado, né? Com certeza. E é uma palavra muito interessante e importante que você usou, suplementar. O suplementar é quando a gente está em falta. E dentro da imunologia, a gente leva isso muito a sério. Então, por exemplo, a gente sabe que tem algumas vitaminas que, quando elas estão em falta, pode sim ter efeitos imunológicos, tá? Como uma queda de produção de tipos de células, mas a gente não orienta a hipersuplementação de vitaminas. Então, é sempre mediado pelo aquilo que o paciente tem. A gente faz o exame. Ah, tá baixo de vitamina C. Ah, tá baixo de vitamina D. Então, a gente coloca isso no limite da normalidade. Mas os nossos estudos, eles mostram que o excesso de vitaminas não causa nenhuma alteração no nosso sistema imunológico. A dieta adequada, atividades físicas, é o melhor remédio para a gente fortalecer a nossa imunidade e um bom sono também. Agora, a famosa vitamina C, aquela efervescente, vale ou não vale? Ou também não tem efeito agora? Já tem que cuidar da nossa imunidade antes de chegar o inverno? A gente tem que cuidar da nossa imunidade sempre, sempre. Mas a gente sabe que neste momento, agora, talvez não tenha ali um efeito desejado, mas um bom copo de suco de laranja com as laranjas espremidas ali, ou um suco de acerola já vai repor o que a gente precisa já. E a vitamina D, doutor, que a gente tanto falou na pandemia. Boa. E Sim. agora a gente pega menos sol também no inverno, Sim, né? Com certeza. Nós estamos vendo que a população em geral está tendo uma hipovitaminose D, diminuição do nível de vitamina D. Isso é no geral, tanto crianças, adultos e idosos, tá? Há um tempo atrás, a gente sabe que a vitamina D foi assunto de muito estudo dentro da parte da imunologia. E os estudos mostraram, tanto da imunologia como das alergias, que manter esses níveis acima do que é recomendado não tinha alterações no nosso sistema imunológico.
A gente sabe que a baixa, sim, associado a um monte de outras complicações, mas jogar a vitamina D muito lá em cima não é legal, porque todo excesso pode causar algum malefício, o excesso da vitamina D pode causar até, em alguns casos, problemas renais. Nossa. Então, a gente tem sempre que manter um nível adequado. Sim, tudo sim. a gente tem que saber dosar. Ótimo, equilíbrio em tudo. É isso. Doutor Alain, muito obrigada, viu, pela Obrigado. entrevista. Seja sempre bem-vindo. A gente adorou, né, amigo? Muito legal mesmo. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Vamos dar uma olhadinha no nosso convidado desta quinta-feira. Olá, amigos do programa Falando Nisso. Eu sou o Álvaro Caninel e logo mais estaremos juntos para tratar de um assunto holding familiar. Legal, então você pode já mandar a sua perguntinha ou, de repente, a gente já começa a explicar o que é o holding familiar, porque é algo diferente, É né? bem diferente mesmo. Álvaro Caninel, da Dicom Contabilidade. Gente, Deus abençoe muito a sua tarde, viu? Obrigado pela companhia. Tchau, Beijão, tchau. até amanhã.